Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Gilvan, estou aqui para fazer mais uma leitura do livro Formação e Rompimento dos Laços Afetivos, de John Bowlby. E agora ele está muito atento às crianças, aos bebês, pequenos, né? As crianças pequenas, as tenras, o quanto elas necessitam, né, do cuidado e de alguém que esteja ao lado delas, né? Para que elas possam de fato sentir, né, uma afetividade positiva, não se sentirem rejeitadas ou desgastadas em função da vida cotidiana, ok? Então é muito delicado quando alguém resolve, né, ou às vezes acontece de ter um bebê em casa. Então vou continuar essa leitura aqui, por favor, preste atenção e para a gente poder perceber o que esse autor diz. Felizmente, com os bebês e as crianças de pouca idade, que são muito menores do que nós, a intervenção amistosa é fácil, num abrir e fechar de olhos. Podemos agarrar uma criança e levá-la para longe do lugar de perigo. O preço que isso exige é a nossa presença quase constante, um preço que aconselhamos os pais a pagarem. Em todo caso, não tem nenhum fundamento a ideia de que as crianças pequenas podem ser disciplinadas para obedecer às regras, de modo que se mantenham na linha, mesmo em nossa ausência. As crianças rapidamente aprendem a saber o que é que nós gostamos e não gostamos, mas não possuem o equipamento psíquico necessário para satisfazer sempre os nossos desejos em nossa ausência. A menos que se aterrorize uma criança ao ponto de levá-la à inércia. O disciplinamento de nossos filhos está fadado ao fracasso, e aqueles que o tentam só podem esperar frustração e exaustão. Um modelo que exemplifica a prática da intervenção firme mais amigável é a professora talentosa de jardim de infância, e os pais podem aprender muito com os métodos que ela usa. Cumpre assinalar que essa técnica de intervenção amistosa não só evita a estimulação da raiva e do azedume, ainda que inconscientes, que acreditam serem inseparáveis da punição, mas fornece à criança um modelo para a regulação efetiva de seus conflitos. Mostra-lhe que a violência, o ciúme e a voracidade podem ser dominados por meios pacíficos e que não há necessidade de recorrer a métodos drásticos de condenação e punição que, quando copiados por uma criança, podem sofrer distorções e converter-se, por causa de sua imaginação primitiva, em culpa e implacável autopunição patológicas. Trata-se, é claro, de uma tendência baseada na concepção que Winnicott nos expôs de acordo com os ensinamentos de Melanie Klein. A concepção segundo a qual existe nos seres humanos a semente de uma moralidade inata, que, se tiver oportunidade de germinar, proporciona à personalidade da criança os alicerces emocionais do comportamento moral. É uma noção que coloca a par do conceito de pecado original, do qual a psicanálise descobre tantas provas no coração humano. O conceito de preocupação original pelo nosso semelhante, ou de bondade original, a qual, se beneficiada por circunstâncias favoráveis, acabará por ganhar a primazia. É uma concepção cautelosamente otimista da natureza humana, que acredito ser justificada. Então veja, a semente de uma moralidade inata, que, se tiver oportunidade de germinar, proporciona à personalidade da criança os alicerces emocionais do comportamento moral. Bom, né, é um texto que diz o quanto necessitamos, né, de cuidarmos daqueles que a gente ama, principalmente quando existe um bebê, né, dentro de casa. E o bebê, às vezes, a gente não está falando só do recém-nascido, a gente está falando de uma criança, de que às vezes não tem ainda, né, uma organização para poder viver sozinha e ter
a tua vida, né, sozinha. Então é muito necessário, não é, o quanto as pessoas que cuidam de uma criança estarem atentas ao comportamento delas e o quanto, né, o cuidado e o carinho é essencial para não produzirmos, né, um ser humano, ou pelo menos um adolescente, um adulto, com delinquência, né, ou alguém que nunca se sentiu amado ou que não se sente cuidado, mas apenas sufocado por altas punições. Então veja, é isso que esse texto, de alguma forma ou de outra, quer dizer, né? O quanto as pessoas, às vezes, quando elas se sentem, aliás, quando ela é, de fato, abusada na infância, o quanto elas se tornam depois pessoas inseguras, ou pessoas que, às vezes, querem, de alguma forma ou de outra, sempre estar se escondendo de alguma forma ou de outra, porque não foram cuidadas. Percebem o quanto a gente precisa ter um envolvimento muito maior, né, com as crianças, em função de não criar depois pessoas, né, mas pessoas ruins, porque como o texto diz, normalmente, veja aqui, né, vou repetir, essa é a terceira vez, né, que eu estou lendo, a semente de uma moralidade inata, que se tiver oportunidade de germinar, proporciona à personalidade da criança os alicerces emocionais do comportamento moral. Então é muito importante, não é, essa questão da educação na tenra idade. Aí daí você pode falar, mas como assim? Como a gente pode educar uma criança ou um adolescente, né, que muitas das vezes já tem um comportamento ruim ou difícil de se lidar? É através do cuidado, é através do afeto e através da paciência. Caso contrário, teremos isso que temos por aí afora, né? Pessoas competitivas, mas no sentido imoral, né? No sentido maligno da palavra, e que não resolve em nada, né? Só entram numa situação que oprime cada vez ainda mais as pessoas que dependem de algumas lideranças. Ok? Bom, vou continuar lendo esse livro aqui e tentando interpretar, ou pelo menos organizar algumas coisas que a gente pode usar para o futuro da humanidade. Bom, se você gostou desse assunto, por favor, né, se inscreva lá no meu canal no YouTube, olhe lá, me siga lá no Instagram e curta a minha página no Facebook, Psicoterapia para Todos. Um grande abraço e até a próxima.